Há uma história de um homem que ele vivia muito bem, ele tinha muito bem-estar, muita plenitude, alguém que tinha se autorrealizado. Era um andarilho, andava de cidade em cidade. E as pessoas começaram a admirar demais esse homem, por causa do estilo de vida dele, a simplicidade, o bem-estar, a alegria que ele tinha sempre constante. O que aconteceu? Começou um monte de gente a seguir ele. Então imagina ele nas estradas como andarilho andando e um monte de pessoas se acumulando. Foi aumentando o número de pessoas que todos queriam imitar ele, encontrar o caminho que ele tinha encontrado de bem-estar e de felicidade. Esse homem, um dia nas suas andanças, chegou numa cidade e essa cidade era muito diferente. Por quê? Porque lá tinha um homem considerado um mestre iluminado, um grande sábio, um homem que era o sacerdote do local, que usava roupas suntuosas e que fazia milagres. Diz que ele materializava coisas, objetos, dinheiro, levitava. Só que de repente naquela cidade, que todo mundo ia para adorar esse mestre que criava milagres, aparece esse andarilho, esse homem com aquela multidão atrás de discípulos dele. Claro que se incomodou as pessoas ali da cidade, né? Então os adoradores lá do mestre que fazia milagres vieram para cima dele e falaram assim: fiquei sabendo que você também tem discípulos, né? Que eles todos aí querem te imitar para alcançar o que você alcançou, mas eu também soube que você não faz milagre nenhum, né? Meu mestre, por exemplo, ele materializa coisas, ele materializa objetos, ele multiplica dinheiro, ele levita no ar, e você, pelo jeito, não faz milagre nenhum, né? É um mestre falso. E aí o homem falou assim: não, isso não é verdade. Eu faço um milagre, um só, mas é o maior de todos os milagres. Quando eu li essa história, eu não acreditei no que o homem falou. E daqui a pouquinho eu vou contar para você. Fique comigo no vídeo. Eu sou Maurício de Freitas, eu trabalho desde 1991 com desenvolvimento de pessoas e empresas, trabalho com coaching, programação neurolinguística, dou inclusive cursos de formação profissional nessa área com certificação internacional. Eu quero convidar você a assistir os vídeos do canal, porque toda semana tem vídeo novo, sempre falando de como o ser humano é surpreendente. E hoje eu comecei a falar sobre uma história surpreendente daquele mestre, e isso me lembrou uma história que ocorreu com uma amiga minha. E é uma história dramática, mas tem um final também bem especial. Ela passou por uma experiência muito difícil. Foi ao médico, estava sentindo dores no abdômen, de repente descobriu que tinha tumores e que estava com câncer. E o pior, que havia se alastrado, tinha metástases, quer dizer, não era uma situação muito favorável. O médico disse para ela que não adiantava operar, que não dava certo fazer uma cirurgia, e nem indicava os tratamentos normais, tratamentos de quimioterapia, radioterapia, porque parece que estava muito avançado. Deram para ela um prognóstico de 3 meses de vida. Para ela, vocês imaginam como foi um choque, né? Foi realmente um choque. E ela conversou comigo na época. Ela falou: Maurício, eu tenho me sacrificado para viver uma vida que eu não gosto o tempo inteiro por causa de um monte de coisas que eu acho que a gente é obrigado a viver, e pensando no futuro, que eu vou ser feliz no futuro, finalmente, quando tiver realizado tudo que eu tenho que realizar. Agora vem um diagnóstico desses, de que eu não tenho mais tempo de vida. Ela estava muito abalada. E ela estava, naquele momento, tomando consciência do quão insatisfeita ela estava com a vida dela. Ela falou para mim: olha, eu assumi um monte de papéis e funções que não me fazem bem. E ela se tornou consciente do quão infeliz ela estava. Então ela reuniu a família dela, falou para ela que ela queria buscar a autocura dela de alguma forma diferente, já que a medicina não estava podendo ajudá-la naquele sentido. Falou: eu quero abrir mão dos papéis que eu interpreto aqui, que eu represento, quero abrir mão dos compromissos pesados que eu assumi e que não são felizes para mim. Ela pediu a demissão do trabalho, falou: eu trabalho numa coisa que me faz mal todo dia e eu fico nisso todo dia. Percebeu o quanto a vida dela era desequilibrada. E tomou um rumo numa jornada, foi viajar inclusive, passou por muitas experiências. E à medida que ela foi fazendo essa viagem dela, eu fui tendo notícias.
em que ela me falava, por exemplo, o quanto ela estava aprendendo a viver melhor. Ela foi buscar processos de cura meio exóticos, viajou para fora do Brasil, foi encontrar inclusive mestres que nem aqueles da história lá que fazem milagres e tudo. E nisso ela foi aprendendo a viver melhor, aprendendo a fazer o que ela gostava, a ter o sono adequado a ela, porque nem dormir direito ela dormia antes. Então ela falou, agora eu como as coisas que eu gosto. Ela falou que ela não lembrava nem das coisas que ela gostava, ela tinha aberto mão de tudo para viver uma vida que ela achava que era obrigatória, que ela tinha que viver. Então ela foi desenvolvendo mais equilíbrio na vida dela, mais bem-estar, foi se sentindo mais plena. E foi interessante que o tempo foi passando. Os médicos tinham dado 3 meses de vida, tinham passado muito mais meses. O surpreendente mesmo é que com essa passagem do tempo, ela foi ficando mais feliz. E teve um momento que eu perdi contato com ela. Mas 1 ano depois, eu a encontrei. E aí eu tive que fazer uma grande pergunta para ela. Antes de falar para vocês o que eu perguntei e o que a minha amiga respondeu à história, eu queria falar a respeito de um trabalho que nós fazemos com as pessoas, um trabalho de coaching muito especial, chamado coaching de autorrealização, equilíbrio e plenitude. Esse é um trabalho voltado para você viver bem, para nunca passar por uma situação como essa da minha amiga, de sentir que está vivendo uma vida que é só de sacrifício e que se sente mal e não é feliz. Tem a ver com aquela história que eu contei também do mestre, né, do sábio, que na verdade ele nem se autotitulava mestre, eram as pessoas que achavam que ele era, que era um cara que vivia bem, que tinha bem-estar, que era um cara que vivia equilíbrio. Como é importante isso para a nossa vida, não é verdade? Como é importante nós podemos perceber que a realização é hoje. Muita gente fica projetando a realização para amanhã. Fica achando, eu vou ser feliz quando eu realizar isso, quando eu tiver aquilo outro eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu alcançar o emprego ideal eu vou ser feliz, quando eu tiver a casa própria eu vou ser feliz. E parece que ela alcança um degrau e nem consegue celebrar e se satisfazer de verdade, sentir satisfação, está já projetando uma nova meta e se sentindo incompleta enquanto não realiza. Muita gente acha que coaching tem a ver com formular metas de futuro para que as pessoas possam realizar algo. Sim, tem relação com isso, mas principalmente, não importa qual meta você projetou de futuro, é você viver bem hoje e ter uma vida plena agora. O que a gente sabe é que a gente está aqui agora, nessa vida. Então existe um nicho de coaching, uma modalidade criada somente para você ter autorrealização, para você viver com o máximo de bem-estar possível, para você equilibrar as diversas áreas da sua vida, se sentir satisfeito hoje, ter satisfação, bem-estar, comemorar, celebrar o que você tem e alcançar um estado de plenitude. Plenitude é quando você realmente consegue desfrutar, se sentir grato pelas coisas que existem e fazem parte da sua vida. E isso me leva a trazer de volta a história da minha amiga e contar a pergunta e a resposta que eu fiz. Eu perguntei para ela, inevitavelmente eu estava curioso, como é que está a sua saúde? E o câncer? Fazia 1 ano, né? Você se curou? O que está acontecendo? E ela falou assim, Maurício, eu vou ser franca com você, eu nem sei. Eu não fiz exames mais, porque os médicos falaram que eu ia morrer em 3 meses, eu não quero assustá-los. De repente eu chego lá e eles falam assim, meu Deus, a mulher apareceu aí, ela devia ter morrido e apareceu aí. Ela falou, mas eu me sinto bem. Ela diz, de vez em quando dá uma dorzinha no estômago, e aí eu penso que é como todo mundo, né? Comi alguma coisa que me fez mal. Ela falou, mas o que eu realmente aprendi, ela me disse, foi viver bem. Hoje em dia eu como aquilo que eu gosto, eu durmo bem, eu faço coisas boas para mim, me relaciono bem com as pessoas. Estou sempre de olho, ela me disse. Ela falou assim que foi interessante porque ela tinha voltado daquela peregrinação dela, daquela jornada toda, e tinha voltado para o ambiente familiar, para o dia a dia, relação com filhos, casamento e tudo. E ela falou, agora eu estou sempre me vigiando, porque eu estou percebendo que é muito fácil cair de novo naqueles hábitos que não eram bons para mim. E como eu estou melhor, eu sou uma presença melhor para mim e para os outros. Vejam como vale a pena a gente investir na gente. E no caso dela, foi algo que trouxe cura. E, digo, faz anos isso. E ela continua por aqui, neste planeta. Isso me traz a história do mestre, né?
Lembra-se que eu falei que os discípulos do cara que morava naquela cidade e que falou, meu mestre faz milagres, ele multiplica dinheiro, ele faz levitação, ele faz materializar uma joia preciosa, e você não faz milagre nenhum, né? Fiquei sabendo que você não faz milagre nenhum. E o mestre falou assim, vocês estão enganados, eu faço um milagre, o maior de todos. E o mestre disse, quando eu tenho sono, eu durmo. Quando eu tenho fome, eu como. E quando eu não tenho, eu não como. Quando eu tenho sede, eu bebo. Este é o meu milagre. O milagre de ser natural. De não estar o tempo todo numa vida de luta contra si mesmo. De entender e respeitar seus ritmos, ter equilíbrio, bem-estar, ter uma vida plena hoje. Esse era o único milagre que o mestre fazia. Essa história é muito interessante, porque talvez esse seja o grande milagre que todos nós precisamos fazer em nossa vida. Sermos capazes de ter uma vida ótima agora, fazendo as melhores escolhas, tendo os melhores hábitos, para construir plenitude, bem-estar e nos autorrealizarmos, não um dia quando realizarmos metas, mas enquanto estamos no trajeto e na caminhada. Minha amiga diz que aprendeu a viver uma vida ótima, com plenitude, enquanto estava na jornada. Não é lá no final que a gente aprende, é durante. Até a próxima história.